Oi, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai estar começando mais uma aula de genética, tá? Na verdade, essa é a nossa última aula de genética clássica e quase a antepenúltima aula do ano, né, do nosso conteúdo de Bio 3. Só tem essa e mais duas. Eu vou fazer um combo, vou juntar três assuntos, na verdade, vou gravar três vídeos diferentes, né, para que vocês consigam assistir separadamente, mais três vídeos curtos. Vou falar, então, no primeiro vídeo sobre linkage, no segundo sobre herança multifatorial e no terceiro sobre herança e sexo, tá? Porque são assuntos muito curtos, muito pequenos, rápidos, e eu consigo adiantar e passar esse conteúdo para vocês e a gente ganha tempo exercitando, tá bom? Então, o primeiro que eu vou falar é sobre linkage e os mapas cromossômicos também. Então, primeiramente, o que é o linkage, tá, gente? Linkage seria... linkage ele vem de ligação gênica, tá? Então, o linkage seria o fato de um cromossomo ele se ligar a um outro que seria o seu não homólogo, tá? Então, basicamente, pensem assim. O que a segunda lei de Mendel diz pra gente? Né? Nós temos pares de cromossomos diferentes, né? Para expressar caráter diferente. Então, eles segregam de forma independente, como a gente vê, né? Então, a gente pode ter, para expressar o caráter A, a gente tem o par de cromossomos Azão, Azinho, por exemplo. E para expressar o caráter B, a gente tem o par de cromossomos Bzão, Bzinho, certo? Naturalmente, o que acontece? Quando a gente vai formar os gametas, pode ir A com B, Azão com Bzão, por exemplo, Azinho com Bzinho, certo? Então, assim que eles se segregam, é um exemplo. O problema, a questão do linkage é que não vai ir só Azão com Bzão. Nesse momento de divisão celular que está se separando, sabe, esses pares de alelos, o Azão ele pode se ligar com o Bzão e aí um puxa o outro. E aí no momento que há essa divisão, eles vão colados um no outro. E eles vão colados por quê? Porque eles se ligaram. Então por isso ligação gênica, que é o linkage. Porque há uma ligação, tá? Vou pegar o pointer para ficar mais fácil. Há uma ligação entre esses diferentes cromossomos, né? Entre esses diferentes cromossomos não homólogos, tá? Então, se vocês pararem para perceber, no final vai ficar no mesmo segmento Azão e Bzão. Então, no mesmo cromossomo você vai ter os genes alelos Azão e Bzão, tá? E no caso, Azinho e Bzinho, tá? Por conta dessa ligação. Percebam que isso é o oposto do que eu falei com vocês na última aula, de interação gênica, né? Na aula de interação gênica, eu estava falando que um gene ele pode interagir com o outro e um influenciar a expressão do outro. Agora, eu não estou falando de uma interação, mas sim de uma ligação física que ocorre entre esse cromossomo, entre um cromossomo e outro, gerando no final essa quase que essa quimera, né? Esse cromossomo com dois braços e constituição de cromossomos diferentes, tá? Então é assim que é gerado esse linkage. E aí os cromossomos formados por esse processo de linkage, eles podem ser classificados em cromossomos cis e trans. O que seria um cromossomo cis? Cis é quando há essa ligação entre cromossomos, há uma homologia, né? Entre homólogos, entre aspas. Ou seja, entre dominantes ou entre recessivos. Então é quando o Azão se liga com o Bzão e o Azinho se liga com o Bzinho, tá? E aí vai ficar Azão com Bzão, Azinho, Bzinho. E aí a gente coloca essa barra para representar que é linkage. Então, se for prova discursiva, lembrem que tem que colocar a barrinha lá para representar que é um linkage, tá? Se vocês perceberem, geralmente, quando eu faço Azão, Azinho com Bzão, Bzinho, eu tenho mais possibilidades, né? Eu tenho Azão, Bzão, eu tenho Azão, Bzinho, entende? Então, aqui, as possibilidades diminuem. Porque você só tem duas opções ali. Ou vai ser cis ou vai ser trans. Então, se for cis, vai ser dessa forma, tá? Eles vão ser homo, certo? E se for trans, vai ter essa heterozigose, entre aspas, né? Então, o A dominante, que é o Azão, ele vai se ligar ao Bzinho e o Azinho se liga ao Bzão, por exemplo. E aí você tem essa representação aqui, tá bom? E lembrando que o linkage está totalmente relacionado à permutação. Por quê? A permutação, nesse processo de crossing over, ela ocorre lá na meiose. E para formar gametas, precisa ocorrer na meiose, né? A meiose é um processo de divisão celular que gera os gametas, basicamente. Concordam? Então,
Basicamente, nesse processo aqui, quando há essa junção, há essa ligação, há essa troca, pode acontecer deles não se soltarem e de um acabar puxando o outro ali, tá? Então, essa é a relação principal, né? E gera pode gerar esses gametas recombinantes ali com linkage. Essa é a principal da relação entre linkage e permutação, tá? E uma coisa importante para a gente pensar é em termos de proporção. Se vocês observarem bem, não tem como ter cis e trans, né, no mesmo processo. Ou vai ser cis ou vai ser trans. Nesse caso, as proporções sempre vão ser 50%, 50% e 50%, meio e meio, né? 1/2, 1/2. Por quê? Pensando no cromossomo cis, né, que seria nesse cis aqui, você tem azão, bezão ou azinho, bezinho. Então essa é a possibilidade, 50% de chance de ser um e 50% de chance de ser outro. A mesma coisa se pensar no trans. Você tem azão, bezinho ou azinho, bezão, tá? Então a probabilidade, vocês veem que as possibilidades, né, aquele quadro de Pinot que a gente monta da segunda lei, com várias possibilidades, ele é super reduzido, né? Aqui no linkage diminui muito, né? Então ele pode ser negativo nesse sentido, ele diminui muito essa variedade de informações que a gente pode ter ali, tá bom? Associando o linkage a um outro tema que é importante, né, que está atrelado, que são os mapas cromossômicos, a gente tem que falar de Morgan. Quem foi Morgan? Morgan foi um pesquisador super importante para a genética, né? A gente fala que o Mendel foi considerado o pai da genética, e se Mendel foi considerado o pai da genética, Morgan é provavelmente a mãe ou o tio, né, talvez. Ou, enfim, pode ser o Mendel o pai e Morgan a mãe. Porque o Morgan, ele aprofundou em alguns estudos que Mendel não aprofundou. Basicamente, o objeto de estudo de Morgan foi diferente de Mendel. Mendel estudava as ervilhas, né, como vocês sabem, como a gente vem conversando desde a primeira aula de genética. E o Morgan ele estudou as mosquinhas, umas mosquinhas bem especiais, né? São a Drosophila melanogaster. Vocês não devem estar lembrando agora pelo nome, mas a Drosophila melanogaster é aquela mosquinha que fica nas frutas, sabe aquela mosquinha bem pequenininha? Então, aquela mosquinha, ela tem muitas relevâncias, né, muitas importâncias para estudo genético. Já começa que o material genético dela é formado por... geralmente tem vários cromossomos politênicos ali, né? Então, acaba tendo uma variedade, uma quantidade muito maior de informação genética. E outros benefícios que ela pode ter que possibilitam um estudo mais aprofundado de genética. E Morgan, aprofundando seus estudos, permitiu até que a gente fizesse esse mapeamento do cromossomo. E para que serve o mapeamento do cromossomo? É para você pegar e analisar detalhadamente ali um cromossomo, né? Ver onde estão as porções, os genes tais, onde vai ser expressado o gene tal, a distância de tal gene para outro. Então, isso tudo é muito importante. Né? E no linkage, a gente consegue perceber que a distância de um para outro, né, sempre vai ser igual, né, porque a porcentagem não muda, tanto no cis quanto no trans, né? Porque quando há essa ligação, há geralmente em pontos específicos e não tem como um ligar, né, e o outro não ficar ligado. Acaba que os dois se ligam e formam dois cromossomos ali por linkage. Então a proporção acaba sendo igual. Mas só para a gente falar um pouquinho melhor desses mapas cromossômicos, vejam aqui essa imagem. Nessa imagem a gente mostra como que é o detalhamento disso, né? Então a gente tem um mapa genético, um mapa citogenético, tem um mapa físico e tem até mesmo a sequência, né, do DNA, sequência de bases nitrogenadas que tem ali, tá? Então esse mapeamento é pegar e destrinchar o cromossomo mesmo, sabe? É estudar aprofundadamente ali, estudar quais genes estão em determinada região, como eles vão se expressar, qual é a sequência de base dali, tá? E a distância de um gene para o outro é muito importante, porque se você quer estudar um segmento, você consegue separar, botar um ponto de um gene inicial e um ponto de um gene final, estudar aquela região para poder pensar na variedade de informações que vão ter ali. Então, olhem essa imagem aqui. Por exemplo, se eu quiser analisar do A para o B ou do B para o C, eu percebo que do A para o B provavelmente vão ter muito mais informações. A complexidade aqui
vai ser muito maior, né? Pela distância. Inclusive, essa distância ela é calculada em centimorgans também, em homenagem ao próprio Morgan. Então, você vê, a distância entre B e C é bem menor do que A e B, né? Ou B e A. Então, essa distância, essa variação de distância acaba sendo muito importante para a gente estudar a genética também, tá? Estudar detalhadamente nessa parte mais de citogenética que a gente chama, tá bom? Vou encerrar essa aula de linkage por aqui. Espero que tenham entendido. E é basicamente isso que eu queria falar com vocês, tá bom? Assistam depois o próximo vídeo, que é de herança multifatorial. Vou parar de compartilhar e encerrar. Beijo grande.